Oi gente, meu nome é Valentina Melissa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, é uma conversa, um bate-papo que a gente vai ter. É um assunto que não é fácil de ser falado, mas eu vou tentar trazer com mais leveza possível, mas é um assunto que precisa ser falado com urgência. Hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Os tipos de violência contra a mulher. Tudo isso que a gente tem visto na mídia, não quero trazer aqui o caso, porque eu acho que nem cabe a mim falar, porque envolve leis, envolve provas, né? Mas a gente pode falar sobre a falta de respeito na audiência que a mulher sofreu, a humilhação. Isso me fez pensar em quantas vezes as minhas atitudes como mulher foram mal vistas, mesmo que eram coisas que eu nem tinha feito nada de errado. Mas o julgamento pra cima da mulher, ele é tão pesado que tudo que a gente faz é mal visto. E aí a gente começa a pensar, mas por que essas coisas acontecem? A gente sabe, a nossa sociedade, ela vem de uma sociedade machista, né? Ali atrás, as mulheres, elas serviam pra servir o homem, pra servir de apoio emocional pro homem, sempre foi propriedade do homem. Só que com o tempo, nesses últimos anos, a mulher ela foi entendendo que ela não é propriedade de ninguém. E infelizmente ainda muitas mulheres vivem com um pensamento muito arcaico. E, inclusive quando próprias mulheres julgam outras mulheres, que isso acontece muito. Como se fosse uma lavagem cerebral, sabe? E é uma coisa que a gente tem que mudar, e por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E aí, quando eu tava falando, quando a mulher ela entende que ela não é propriedade de ninguém, a sociedade vai lá e faz sabe o que com ela? Oprime ela. O julgamento é muito pesado pra mulher. Muito mais pesado. Aí um exemplo. Vai dar impunidade para casos tão sérios como o estupro, por exemplo. E a violência contra a mulher, ela tá em todos os lugares. A violência contra a mulher não tem classe social, não tem cara. Muitas vezes nós sofremos violência por pessoas super próximas. E pessoas que a gente não imagina. Então, namorado, marido, os próprios pais. Então eu acredito que seja nosso dever como mulher educar os homens e as mulheres também, que infelizmente por essa lavagem cerebral dessa sociedade que tá tão forte dentro da gente, educar as pessoas a falarem, não é assim que funciona. Para os homens entenderem que eles precisam sim nos respeitar e que isso é essencial. E parece até meio louco a gente tá falando sobre isso, porque é algo tão básico e me machuca tanto ver, me machuca tanto ver mulheres que sofreram tanto em relacionamentos, sofreram tanto em questões de violência e que elas não se curaram e que elas continuam, infelizmente, tomando decisões erradas porque elas estão fragilizadas emocionalmente. Porque a violência contra a mulher, ela não é só uma violência física, ela é uma violência psicológica, emocional. Eu não sou psicóloga, nunca estudei sobre isso, mas as coisas que eu já vivi, eu sei que eu busquei aprender com essas coisas. A mulher, ela tá, infelizmente, depois que ela passa por uma situação, ela fica tão fragilizada que é muito difícil ela se reerguer. Ela precisa ter a cabeça muito boa, porque isso traumatiza para futuros relacionamentos, traumatiza com o próprio olhar para si mesma, porque ela vai duvidar, porque ela ouviu tantas coisas negativas, ela viveu tantas coisas que não eram a realidade, que ela começa a duvidar sobre ela mesma. E o buraco é lá embaixo. O buraco é muito embaixo. Não é normal. Não é normal a gente ter que acelerar o passo na rua. Não é normal a gente ter que atravessar a rua. Não é normal a gente sentir medo todos os dias. Porque a mulher, ela corre risco de vida todos os dias. E isso é muito duro. Eu já sofri todos os tipos de abuso que vocês podem imaginar.
E é algo que é difícil da gente se expor. E foi algo que eu guardei as 7 chaves dentro de mim, coisas que nem eu lembrava. E coisas que influenciaram sim na minha vida. E que com a maturidade que eu tô hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo entender e parar pra pensar e falar: caramba, as coisas que eu fazia quando eu tinha tantos anos, a atitude que eu tive naquele momento é reflexo do abuso que eu vivi. Só que felizmente eu sou um tipo de pessoa, acredito que foi um dom que Deus me deu, de verdade mesmo, de que tudo que acontece na minha vida eu levo e transformo para uma coisa muito boa. Então as coisas de ruim que aconteceram comigo, eu consegui ter uma força para transformar isso e para me impulsionar para ser melhor. Mas infelizmente isso acontece talvez com 1% das pessoas. 99% das pessoas se traumatizam. E eu cheguei no momento, a maturidade me trouxe e me disse: Valentina, tá na hora de você falar sobre isso. Porque eu sei que eu posso ajudar mulheres que eu conheço, mulheres que eu não conheço. E muitos estão se perguntando: caramba, eu nem sabia que a Valen tinha passado sobre isso. Porque eu sempre, como eu disse, eu escondi. Eu fui contar pro João um dos abusos que eu passei agora, recentemente. Um outro abuso que eu tinha passado, que foi um outro caso, eu fui contar pro João, eu tive que contar pra ele, porque eu não tinha coragem de contar quando a gente ficou noivo. E a gente já tava junto há muitos anos. E coisas que pessoas próximas de mim nem sabem. Porque eu falei isso, abri isso pra poucas pessoas. Bom, eu tive até que anotar no meu celular alguns dos casos que já aconteceram comigo. E eu queria poder relatar para vocês alguns deles. Provavelmente eu não me aprofunde em todos eles, porque senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Mas eu quero alertar vocês. Eu queria falar uma coisa. No caso que a gente viu na mídia, eles usaram contra ela uma foto. Alegaram que ela se vestia de forma inapropriada. E eu garanto pra vocês que todas as vezes que eu corri risco de vida, eu tava usando roupas super tranquilas. Inclusive eu moro na Europa, eu já fui assediada, tava cheia de blusa e roupa, só meu olhinho pra fora, frio, e já fui assediada dessa forma. Então, não venham com ignorância pra me falar: ó, mas ela foi assediada porque tava de saia. Não. O mundo é podre. Não existe essa mentalidade super idiota, desculpa a palavra, e pessoas babacas que falam, inclusive mulheres, que falam: claro, mas olha a roupa, olha a foto que ela posta, é claro que isso vai acontecer com ela. Não sei que mundo essas pessoas vivem, espero que você esteja assistindo isso, não pense dessa forma. Porque todas as vezes que eu listei aqui que eu corri risco de vida, eu não estava usando nenhum tipo de roupa chamativa. O homem ou qualquer pessoa precisa sim me respeitar, e eu exijo sim respeito. Mas o que eu quero dizer é que mesmo se a gente tá de calcinha e sutiã, e se a gente fala não, não é não. Inclusive, gente, eu tava lendo, porque eu pesquisei sobre isso, muitas mulheres dentro do casamento sofrem abuso. Porque tem dias que a gente não quer, e o homem vai lá e te obriga a fazer algo que você não quer naquele momento. Isso é estupro. Isso é abuso. O buraco é muito embaixo. Eu quero falar uma das vezes que eu sofri risco de vida. Eu tava no 3º colegial, voltando pra casa de ônibus. E aí, eu lembro até hoje, eu tava com o uniforme da escola, eu tava de trança no cabelo e comendo um Doritos. Foi um dia que me marcou muito. E era uma avenida onde eu pegava o ônibus. Eu percebi que tinha um homem dentro de uma Mercedes e que toda hora ele passava naquela avenida, ele abaixou os vidros e ficava olhando fixamente pra mim. Eu tava sozinha no ponto de ônibus e ele olhava fixamente pra mim, só que era uma avenida movimentada.
Ele olhava fixamente pra mim, passava, dava a volta e passava de novo. Ele ficou fazendo isso por muito tempo. E eu sempre fui bem esperta. Quando eu percebi que ele tava me olhando muito, e ele já tava ali passando pela segunda, terceira, quarta vez, eu peguei, anotei a placa, decorei na minha cabeça a placa também, além de ter anotado. Mandei uma mensagem pra uma amiga minha. Naquele dia meus pais estavam em Campinas, num compromisso que eles ficam sem celular, assim. E mandei pra uma amiga minha. Falei assim, tal pessoa, esse carro tá com uma atitude suspeita. Se daqui tanto tempo eu não der sinal de vida, é porque alguma coisa aconteceu. Entrei dentro do ônibus, me senti segura. Falei, opa, agora, né? Entrei dentro do ônibus. Quando eu fui descer, né, no ponto que eu tinha que descer pra atravessar pro meu condomínio, na hora que eu desci, puxar a cordinha do ônibus, a Mercedes estava seguindo o ônibus. Aí eu falei, não é possível, esse cara tá me seguindo, esse cara tá me seguindo. Atravessei a pista, só tem o meu condomínio ali naquele lugar, ele já deduziu que eu morava ali. E ele entrou no condomínio. Eu tava a pé, então eu demorei mais. Nisso, eu vi ele entrando e passando pela portaria do condomínio. Eu falei, nossa, ufa, isso foi coisa da minha cabeça. Porque o cara entrou e ele não tinha o adesivo do condomínio. Eu falei, caramba, é coisa da minha cabeça, óbvio. Aí eu falei, nem vou falar nada pro porteiro, nem nada. Porque, sei lá, se deixaram entrar, porque, né, ele mora aqui. Tava andando a pé até a minha casa. A portaria, quem conhece a minha casa lá no Brasil sabe, a portaria até a minha casa é bem longe. Tava andando, quando vira a esquina o cara tava com o carro parado e eu sofri uma tentativa de sequestro. O cara desceu no carro, me puxou pelo braço e falou que era pra eu entrar dentro do carro. Aí eu falei, não, 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 comecei a relutar, falei, não, não, não. Eu falei, eu tenho um namorado, mentira, né? Eu tinha 16 anos. Eu falei, não, eu tenho um namorado. Meu namorado jamais deixaria eu entrar no carro. E eu com o Doritos na mão, falei, me deixa, me deixa, me deixa. Nisso, foi Deus. Passou um vigia do condomínio, um guardinha. E o cara viu, entrou dentro do carro, que o vigia tava de moto. O cara entrou dentro do carro e saiu vazado. E me largou ali. Essa foi uma das vezes que eu sofri um risco de vida. Era um cara forte, só que eu resisti e Deus mandou um anjo. Foi questão de segundos, mas eu lembro até hoje. Foi uma das vezes que eu senti que Deus realmente me protegeu muito. Agora vamos falar sobre assédio no trabalho. Eu já sofri todos os tipos de assédio no trabalho. Assédio físico, assédio emocional. Vamos começar pelo físico? Uma vez no trabalho, um homem apertou minha bunda. Com tudo. Era um cara ricaço e ele apertou minha bunda. E eu dei um soco na cara dele. Uma outra vez, queria muito trabalhar com arquitetura, acabado de me formar. Conheci também um cara ricaço, que era dono de uma empresa. E ele me prometeu que me daria um trabalho. Ele me prometeu tantas coisas. Tantas coisas. E que no fim eu entendi que ele queria algo a mais. E eu decidi sair fora. Tá um erro aí das pessoas acharem que a mulher bonita, ela é burra. Não. Pelo menos comigo, isso não. Não. Uma outra vez aconteceu algo muito sério na minha faculdade. Quando eu comecei a faculdade, tinha um funcionário da limpeza de uma empresa terceirizada, e ele simplesmente se apaixonou de mim por uma forma doentia, esse cara. E eu via que ele tinha alguns problemas. Eu via que ele tinha alguns problemas psicológicos, ele era vesguinho, tudo. Mas eu queria só tratar ele bem, sabe? Então eu sempre falava bom dia, chamava ele pelo nome e tal. Sempre fui assim com todo mundo. Ele começou a se apaixonar por mim. Aí passou 1 ano, passou 2, passou 3. E ele tinha uma obsessão por mim. A faculdade era enorme. Ele sabia que cada dia era uma aula em um prédio diferente, numa sala diferente. Tanto que eu tinha que consultar, porque nem eu lembrava. E ele sabia tudo de cor. Meus amigos da faculdade falavam, Valentina, isso não é normal? Ele me levava flor. Quando ele viu que eu fiquei noiva,
ele batia com a mão na cabeça, ele falava que merda! Ele tinha uma obsessão, como eu disse, doentia por mim. Doentia. Quando eu faltava, ele ia atrás dos meus amigos, sabia todos os meus horários de tudo. Era assim, uma coisa muito louca. Mas eu nunca reclamei, porque eu pensava, eu não vou reclamar, eu vou reclamar pra quê? Deixa ele aí com o trabalho dele, ele gosta de mim, ele nunca me fez mal. E o João me falava, Valentina, o cara ele pode te prender no banheiro e pode estar com uma faca, entendeu? Tinha dias que eu estudava num andar que tava sem ninguém, e ele poderia fazer alguma coisa. Meus amigos me falavam, Valentina, isso não é normal, dá um chega pra lá nele. Meu amigo chegou a dar um chega pra lá nele. Tanto que ele ficou acho que uns 2 meses, 3 meses de boa, porque ele ficou com medo do meu amigo. Mas depois voltou. Tanto que chegou um dia, eu tô resumindo pra vocês, tá, gente? Que aconteceram muitas coisas. Sem contar que ele sempre colocava o rosto assim no vidro da sala de aula e ficava me chamando, falando pra eu ir lá com ele. E ficava fazendo assim. E trazia flor um dia, trazia flor outro e tal. E aí aconteceu um belo dia, ele sabia que como eu pegava fretado pra voltar pra minha casa, ele sabia o horário do meu fretado e tudo mais. Sempre antes de eu ir pro fretado, eu ia pro banheiro. E naquele dia minha amiga não tava. E ele viu que eu cheguei sozinha, porque era amiga que estudava comigo e que ia de fretado comigo também. E esse dia essa amiga faltou. E no momento que eu fui pro banheiro, ele tava dentro do banheiro, me esperando. E ele me agarrou pra me beijar. Sei lá o que ele queria fazer. Só que eu fui muito rápido. Quando ele veio pra me beijar, que ele quase conseguiu me beijar, que ele me agarrou, que ele me abraçou dentro do banheiro e a gente tava sozinho, eu consegui empurrar ele, abrir a porta e sair. E aí eu tive que denunciar. Inclusive, os próprios seguranças da faculdade falaram que eles já tinham percebido e que ele realmente tinha problemas. E no outro dia ele já não tava mais lá. E os próprios seguranças da faculdade, já conhecendo ele, falaram assim, a gente vai te disponibilizar 2 seguranças para quando você precisar ir pro shopping, que eu estudava ali no Morumbi, quando você precisar ir pro shopping, quando você precisar esperar o fretado, porque esse tipo de pessoa pode te esperar na rua. Sem contar a assédio no transporte público. Já aconteceu de um homem filmar minha bunda e uma pessoa veio e me protegeu e brigou com o cara e expulsou o cara pra fora. Já aconteceu de um homem me encoxar daquele jeito em mim, e também as pessoas me protegeram que tava no metrô. Já aconteceu de um homem se masturbar do meu lado no metrô em Milão. Então essas coisas acontecem aqui na Europa. Eu já sofri uma tentativa de sequestro, mais recentemente, aqui na Irlanda. Mas eu não posso, acho, entrar em detalhes, porque isso envolveu também outras pessoas e eu tive que fazer BO. Foi bem sério. Então, mais pra frente eu conto com detalhes pra vocês, mas foi aqui na Irlanda. Num dia de semana, 2 da tarde, num lugar improvável, no Phoenix Park. Por que eu tô falando tudo isso? Tomem cuidado. Se cuidem, fiquem espertos, que para as coisas acontecerem, não tem lugar. Vocês viram? Dentro do meu condomínio, eu sofri uma tentativa de sequestro, num parque, na Europa. Como eu falei, violência contra a mulher Quem pratica violência contra a mulher não tem cara, não tem classe social. Infelizmente, como eu disse, isso acontece dentro de casa, que é o mais triste e que infelizmente é o mais comum. Dentro de casa. A coisa principal que eu queria falar pra vocês é: não abaixem a cabeça, posicionem. Eduquem as pessoas próximas de como você precisa e merece ser tratada. Não aceite que as pessoas tratem você do jeito que elas querem. Não. As pessoas precisam tratar do jeito que você quer. Quando eu voltei com o João, ele sabe muito bem que se ele me tratar de uma forma que eu sei que eu não mereço, é tchau. É o amor da minha vida, são anos de relacionamento, é isso e aquilo. Pode envolver, se a gente não tem filho hoje em dia, mas a gente pode ter filho. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu mereço. Então a gente tem que educar as pessoas a saberem a forma que eles têm que nos tratar.
E se você passar por alguma violência física, denuncie. Denuncia. E vai até o fim. Provavelmente essa pessoa seja a pessoa que você mais ama no mundo. Seja um parente, o amor da sua vida. Denuncie. Eu tô aqui te encorajando a denunciar. E mantém a sua posição firme até o final. Faz o BO, não tira o BO. Porque senão isso vai ser usado contra você. Isso vai te prejudicar. Mesmo que a pessoa fale que vai mudar e que isso, que aquilo. As pessoas mudam, mudam. Mas elas têm que querer. Não é a gente que vai mudar a pessoa. Desculpa se o vídeo ficou longo e eu ainda não falei nem metade do que eu queria. Vamos falando isso aos poucos. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Sei que é muito difícil ouvir algumas dessas coisas, mas vamos ter coragem. Você não tá sozinha, tá bom? Te garanto. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!